Bom dia, queridos irmãos. Paz e alegria. Nesta segunda-feira, dia 2 de março, iniciemos juntos a luz da palavra. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos junto o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Com o veneno que você julga, você mesmo será julgado. O veneno da serpente antiga, da serpente do mal, é o julgamento. O mau julgamento, a desconfiança, o medo que o outro seja mais do que eu. Pelo contrário, o mandamento de Jesus é não julgar, perdoar, pensar bem do próximo. Lembramos bem que o cristão tem o dever de pensar sempre bem do outro, se não tem sérios e fundamentados motivos para pensar mal. E também esse pensar mal é o pensar de uma mãe, que observa o corpo do seu bebê para ver se tem alguma doença que precise de médico. Nunca o julgamento sirva para matar, só para curar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da vossa veste. Pois a mesma medida que usardes para os outros servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra que estamos meditando nestes dias, nestes últimos dias, é a lei do reino de Deus. É a lei fundamental, como que a Constituição fundamental. No Brasil existe a Constituição e todas as leis são feitas em relação à Constituição. Assim, esta palavra é como a Constituição fundamental do reino de Deus. É com esta palavra que Jesus ilumina o futuro, ilumina o mundo e explica como é que será o reino de Deus, como devemos concretizar e fazer acontecer o reino de Deus entre nós. Nunca podemos esquecer que o sonho de Deus, o projeto de Deus, é a comunidade humana, a comunhão entre todos os homens, um relacionamento de amor, de carinho, de confiança entre todos. Mas a serpente antiga inoculou, injetou o seu veneno mortal, e a primeira expressão deste veneno da serpente é o julgamento. Pensa muito bem. O que a serpente provocou em Eva quando ela começou a dialogar? Aquele triste, primeiro, trágico diálogo do paraíso terrestre. A serpente começou assim: Então, é verdade que Deus disse: não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? Você entende que a serpente é terrível. Ela abre a boca e já te lança este bafo de julgamento. E você fica tonto. Tanto que Eva também começou a julgar a Deus. Pode existir algo de mais absurdo? Deus, o Pai que nos deu a vida, que sem Ele não seríamos nada. É como um rio que tem a sua nascente. Se o rio se revoltasse e falasse: não quero ter nada a ver com você, nascente. Eu sou um grande rio.
mas não quero ter nada a ver com você. Se um rio se cortasse a sua nascente, logo secaria, se esgotaria. E assim como é que nós podemos pensar de fazer sem Deus? É absurdo, mas este bafo nojento e maldito da serpente, este bafo que se chama julgamento, bate em nós e se torna tentação em nós. Julgar, julgar, julgar. E julgar com desconfiança, julgar negativamente. Isso é a primeira ação do mal. Depois disso, se abre as portas a todas as outras coisas. Depois disso, se abre a porta para a desobediência, se abre a porta para a cobiça, se abre a porta para o homicídio, e assim vai por diante. E é por isso que a palavra de Jesus é muito clara. Não julgueis, não julguem. E assim vocês também não serão julgados. Não condenem ninguém, e vocês também não serão condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante, será colocada na dobra da vossa veste. Porque a mesma medida que usardes para os outros, servirá também de medida a vós. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Jesus quer, em primeiro lugar, cortar a raiz do julgamento. Cortar, porque sabe que isso é a origem de todo mal. É importante, irmãos, entender que a primeira regra de um cristão, de uma comunidade cristã, é eliminar o julgamento negativo. E vale a pena lembrar que, como cristão, eu tenho o dever de pensar bem do outro, até que não chega a sérios motivos para pensar o contrário. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa, eu devo começar pensando positivamente, dando um voto positivo para ela. Eu não tenho o direito de julgar. Eu lembro aqui uma história do nosso querido São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo, santo, teólogo que marcou a história da Igreja, a teologia da Igreja. Até hoje se estuda nos seus livros e se conta um fato muito simples. São Tomás de Aquino estava sempre empenhado no estudo, no escrever. Ele era um professor, um homem extremamente bom e dedicado ao estudo, sacrificado para a teologia. E de repente veio um frei que estava no convento com ele e queria zombar de Tomás de Aquino, porque ele estudava muito. Aí este frei correu onde ele estava escrevendo, onde São Tomás de Aquino estava escrevendo, e começou a gritar: Tomaso, Tomaso, venha, olha, lá no céu, eu vi, tem um burro que está voando, venha ver o burro que voa. Aí Tomás de Aquino logo deixou o seu escrito e correu atrás deste irmão e olhou para a janela. E claramente não tinha nada. E quando São Tomás de Aquino saiu para olhar o céu, este frade começou a rir e falou: eu sei que você é voado, eu sei que você acredita em tudo, os teus livros estão te tornando doido. E ria. Aí Tomás de Aquino respondeu para ele assim: meu irmão, é mais fácil para mim acreditar que um burro está voando do que o meu irmão, frade igual eu, fale uma mentira. É mais fácil eu acreditar que um burro voa do que o meu irmão, frade, fale uma mentira. Aí deixo vocês imaginarem o que o outro pensou. Mas essa história explica muito bem. Até que eu não tenho sérios motivos para pensar o contrário, eu devo pensar bem do outro. Eu devo dar um voto de confiança no outro. Este é um dever para nós cristãos. Talvez alguém possa pensar que somos ingênuos. Talvez alguém
que tem uma mentalidade negativa, pense, eu vou começar ao contrário, eu vou começar duvidando, eu vou começar julgando, eu vou começar desconfiado, porque assim não vou ficar enganado. Esta não é uma atitude cristã, não é uma atitude de irmãos. Você é o irmão verdadeiro se você oferece a tua mão para o outro, você acredita no outro. E novamente lembramos o primeiro mandamento do evangelizador: acredite firmemente que todos podem mudar. Até você mudou. E nunca diga, este cara não presta. Você não sabe o poder de Deus e o poder da graça. Então precisa cortar com o julgamento, porque o julgamento mata, o julgamento gera a desconfiança congela o nosso relacionamento, cria barreiras entre nós. Então, se queremos seguir Jesus, devemos não julgar, perdoar, pensar bem do próximo, do nosso irmão. E quando aparecem claros alguns defeitos, alguns problemas do meu irmão, então eu devo ter um olhar como o olhar de uma mãe que observa o seu filhinho. A mãe, sabe muito bem se ele está crescendo bem, se tem alguma parte do corpo que cresce de maneira desproporcional, se ele está tropeçando, se caminha mal. A mãe não olha para o filhinho para julgá-lo, para zombar dele, para zoar dele. A mãe olha para fazer ele crescer melhor, para cuidar dele. E a mesma coisa, se aparece um defeito do nosso irmão, tudo bem, nós também temos. Então vamos fazer de tudo para que ele possa melhorar. Porque o meu irmão sou eu mesmo, fazemos parte do único corpo místico de Jesus. Não devemos fazer a guerra um com o outro. Então hoje vamos inverter. Vamos nos esforçar de pensar bem do outro. Vamos observar o outro para ver quais coisas boas faz. E se uma fofoca sai da nossa boca, que seja uma fofoca positiva. Seja uma fofoca positiva. Atenção que quando o julgamento sai para fora, ele pode se tornar uma calúnia. Por exemplo, eu julgo, mas está errado o que eu falo. E depois fico espalhando para todos uma coisa má do meu irmão que é falsa. E assim, depois não posso mais recuperar. Vocês conhecem o Santo Cura d'Ars. Lembra-se daquela história onde ele deu uma penitência para uma mulher fofoqueira? Ele chamou essa mulher, que foi se confessar de fofoca, e lhe deu a seguinte penitência. A mulher devia trazer uma galinha com as penas. As penas seriam parte importante naquilo que ele iria orientá-la para fazer. A mulher pensou, nossa, que penitência estranha é essa? Mas tá bom, vou fazer. Foi, pegou uma galinha, matou, tirou todas as penas e depois foi atrás do padre. Trouxe a galinha morta, né? Mas trouxe também todas as penas como ele havia pedido. Então o Santo Cura d'Ars disse à mulher, muito bem, você trouxe o frango, as penas, agora você faz o seguinte, pode levar o frango embora para sua casa e você leva também as penas, porém com elas você vai fazer o seguinte, você vai jogando essas penas ao vento durante o caminho, até você chegar na sua casa, vai jogando essas penas durante todo o percurso que você fizer. A mulher achou muito estranho isso, porém ela fez, porque era penitência. Ela devia espalhar todas as penas ao longo do caminho pela cidade, enquanto ela ia caminhando. A mulher então fez como havia dito Santo Cura d'Ars, depois retornou nele. Encontrou ele e perguntou, já fiz, padre, o que pediu para fazer, agora estou perdoada? E ele disse, sim, porém ainda falta mais uma coisa. Agora você volta para trás e vai recolher todas as penas que você jogou ao vento, todas elas. Volte atrás e recolha todas essas penas,
todas elas. Quando ele falou isso, então a mulher entendeu que era impossível recuperar a fofoca que ela fazia, porque o vento já tinha levado e espalhado por todo canto. Atenção, irmãos, porque é uma responsabilidade grande que temos. Falar mal dos nossos irmãos é um pecado grave, porque não sabemos para onde vai a nossa fala e não sabemos também como recuperar isso. Então, em síntese, hoje o nosso dever, nosso propósito, seja de pensar bem do irmão, falar bem do irmão, fazer uma fofoca positiva, espalhar para todo mundo as coisas boas que o irmão fez. E guardar uma atitude de alma boa, ser bons dentro, não ser amargos, marrudos, não ter cara de vinagre. Não é isso que Deus quer, não é isso que o Evangelho doa para nós. A nossa vida é uma alegria contagiosa. E o primeiro sinal desta alegria de Jesus contagiosa é pensar bem do outro. Força e coragem, irmãos. Seja este o nosso dia. Queridos irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de hoje purifique o nosso coração, realizando o milagre do amor e da verdade dentro de nós, para que as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam causa de alegria, causa de bem na vida do nosso próximo. Paz e alegria a todos.